Ned Christie, também conhecido por seu nome indígena Ned Wade, nasceu em 14 de dezembro de 1852, no que hoje é o estado de Oklahoma. Na metade do século XIX, era oficialmente chamado de território indígena. O local de nascimento de Christie foi a comunidade de Wahila, localizada no distrito de Going Snake, da nação Cherokee. Seus pais eram Watt Christie e Lydia Trower, sobreviventes da Trilha das Lágrimas e da limpeza étnica dos nativos do Sudeste americano nas 2 décadas que antecederam o nascimento de seu filho. Eles pertenciam ao clã Kitowa da tribo Cherokee, frequentemente chamados de Cherokee Ocidentais, ou Antigos Colonos, e conhecidos por seu amor profundo pelas tradições e cultura Cherokee. Ned passou boa parte da juventude dominando os poucos esportes populares entre os grupos Cherokee no território. Um desses jogos era o stickball, antecessor indígena do lacrosse, em que 2 times disputam gols com uma bola passada entre jogadores usando um bastão. Ele também era um campeão local de bolinhas de gude, um jogo popular não só no território indígena, mas em todos os Estados Unidos. Quando não estava envolvido em competições, Ned era conhecido por exibir suas habilidades impressionantes no violino. Nos primeiros anos da vida adulta, Ned Christie era alvo de boatos sobre envolvimento com mulheres em Wahila e região. A primeira, Nanny Dick, era na verdade ninguém menos que a 5ª esposa de seu pai, Wyatt Christie. Peggy Tucker, Jenny Scraper e Nancy Greasy aparecem nos registros de casamento das décadas de 1870 e 1880. Uma coisa era certa, Ned Christie podia conhecê-lo, mas não conseguia mantê-lo por perto. Não é de se admirar que ele fosse popular entre as mulheres do território ou um atleta dominante, considerando seu porte físico. Ned, com impressionantes 1,93 metros, era conhecido em todo o distrito Going Snake como um gigante imponente. Ele também tinha o porte perfeito para um ferreiro, uma profissão que levava a sério, assim como a de armeiro. Se algo precisava ser consertado, Ned Christie era o homem certo para o trabalho. Em 1885, ele ascendeu a um cargo no corpo legislativo tribal e começou a servir como conselheiro do líder tribal de mais alta patente. Ele estava profundamente comprometido em manter a autonomia da nação Cherokee e frequentemente se manifestava contra iniciativas federais para adquirir terras Cherokee para a construção de ferrovias. Além disso, Ned demonstrou sérias preocupações com tentativas de legisladores federais de desmantelar a posse coletiva de terras da tribo, buscando forçar os Cherokee e outros indígenas a aceitarem a divisão das terras em lotes individuais para cada família. O movimento em direção à divisão de terras ganhou força significativa após a promulgação de uma legislação fundamental em fevereiro de 1887. Essa lei, conhecida como Lei Dawes, marcou o início de uma estratégia mais ampla para fragmentar os territórios tribais, que fazia parte de um plano mais extenso para integrar os nativos americanos à sociedade dominante euro-americana. À medida que novos colonos invadiam as terras Cherokee e de outros povos indígenas no território indígena designado, eles pressionavam as autoridades federais para estabelecer a condição formal de Estado na região. Para isso, era preciso primeiro invalidar as reivindicações de terras dos nativos americanos, o que foi facilitado pela legislação citada. No entanto, devido ao seu status único como possuidores de territórios distritais, em vez de reservas designadas, as 5 tribos civilizadas, incluindo os Cherokee, foram inicialmente isentas da implementação imediata dessa lei. A postura resoluta de Ned Christie contra as políticas federais, que eram endossadas por figuras proeminentes, tanto nos círculos locais quanto orientais, chamou muita atenção. Sua resistência fez dele alvo de críticas, principalmente devido ao seu status como um líder respeitado entre seu povo. Ele também era afiliado a uma organização cultural profundamente enraizada nas práticas espirituais tradicionais Cherokee. Sua linhagem paterna, incluindo seu pai e avô,
Havia ocupado papéis de liderança nos terrenos cerimoniais sagrados da comunidade, localizados próximos à sua residência, no que hoje é considerado parte de um condado no atual estado de Oklahoma. Apesar do grande respeito que tinha dentro da comunidade Cherokee, Ned era conhecido por ter um temperamento volátil, especialmente quando estava embriagado. Sua reputação piorou após um incidente legal em 1885, quando foi acusado pela morte de outro cidadão Cherokee. Embora tenha sido finalmente absolvido de qualquer irregularidade pelo sistema judicial tribal, sua história de vida mais tarde se tornou alvo de relatos sensacionalistas na mídia. Jornalistas e autores de romances populares da época embelezavam e distorciam os fatos sobre Ned Christie, principalmente enquanto ele fugia das autoridades federais. Até hoje, não há nenhuma prova histórica de que o homem nascido como Ned Wade tenha cometido algum crime ou vivido como bandido antes dos anos em que foi considerado um renegado. Embora alguns detalhes possam ter sido dramatizados, a narrativa principal nasceu da verdade. A Guerra de Ned Christie não foi só uma fábula do Velho Oeste. Foi um relato lendário de defesa da própria honra em uma terra de derramamento de sangue e injustiça. Em 4 de maio de 1887, um incidente violento ocorreu na capital da nação Cherokee após a morte do delegado Daniel Maples, um oficial da lei. No dia anterior, o delegado Maples havia liderado um grupo na região para capturar um notório fora da lei Cherokee, Bill Pidgeon, juntamente com indivíduos envolvidos na distribuição ilícita de uísque, que recentemente havia sido classificada como um crime federal. O principal alvo deles era Bud Traynor, um homem conhecido por seu comportamento agressivo e envolvimento no comércio de álcool. Apesar de extensa busca, Maples e seus policiais não tiveram sucesso e voltaram à base temporária perto de um riacho local. Foi durante essa viagem de volta que o delegado foi emboscado e mortalmente ferido dentro do território Cherokee, com o agressor conseguindo escapar. As autoridades inicialmente detiveram um indivíduo Cherokee chamado John Paris pelo crime. No entanto, esse suspeito implicou um importante membro do Conselho Cherokee como o verdadeiro autor do crime, ninguém menos que Ned Christie. Ned, que já estava na capital para uma reunião agendada, negou veementemente qualquer envolvimento, alegando que estava embriagado e inconsciente durante o incidente. Mesmo assim, o renomado juiz federal, o juiz enforcador Isaac C. Parker, conhecido por suas sentenças severas, emitiu um mandado de prisão. Um oficial sênior da lei, o lendário marechal Henry Heck Thomas, foi enviado de um estado vizinho com uma equipe para capturar o acusado. Temendo um julgamento injusto e uma possível execução, o acusado Ned Christie optou por fugir da captura. Ele buscou refúgio em sua cabana no distrito de Going Snake, situada em uma área isolada e densamente florestada, a certa distância da capital. Relatos indicam que ele tentou falar com o juiz, declarou inocência e pediu liberdade provisória sob fiança para encontrar o verdadeiro culpado. No entanto, tal pedido estava além da jurisdição do juiz. Certo de que não teria um julgamento justo nos Estados Unidos, da América Christie decidiu não se entregar às autoridades. Antecipando uma perseguição, Ned fortificou sua moradia na floresta, cercando-a com apoiadores armados e construindo barreiras defensivas. Ele também posicionou vigias para fornecer um aviso antecipado caso qualquer agente da lei se aproximasse. Por cerca de 24 meses, Ned Christie fugiu das autoridades enquanto vivia em paz com seus entes queridos na cabana isolada mencionada. Apesar das constantes tentativas do Marechal dos Estados Unidos da América, Heck Thomas, e colegas para capturá-lo, eles geralmente encontravam a casa de Christie vazia. Um historiador sugere que Christie normalmente dormia em casa, mas se retirava rapidamente para a floresta quando era alertado sobre um possível perigo. Essa era no território indígena foi marcada por uma ampla falta de leis.
Os meios de comunicação continuaram atribuindo várias atividades criminosas a Christie, mesmo enquanto ele permanecia recluso em sua casa. Conflitos armados ocorreram ocasionalmente, mas eram restritos e sempre focados na casa de Christie. O primeiro grande confronto ocorreu no final de setembro de 1889. Após uma busca prolongada, o Marechal Thomas e sua equipe finalmente localizaram o esconderijo de Christie, onde o encontraram junto com sua esposa e filho. O tiroteio resultante deixou Christie com um ferimento grave no rosto, tirou a vida de seu filho e feriu o delegado L.P. Isbell no ombro. Um jornal de novembro de 1890 relatou detalhadamente o incidente. Relatou que, aproximadamente 14 meses antes, 2 delegados federais, Thomas e Isbell, acompanhados por mais 5 homens, cercaram a residência de Christie antes do amanhecer. Eles exigiram que ele se rendesse, ameaçando incendiar a casa, caso ele recusasse, e aconselhando-o a garantir a segurança de sua família. Christie respondeu de forma desafiadora e subiu para o andar superior da construção de madeira. Em seguida, ele fez uma abertura ao remover uma tábua e começou a atirar no grupo de policiais, que procuraram proteção atrás das árvores próximas enquanto revidavam. O tiroteio prosseguiu de forma intermitente, sem grandes baixas no início. No entanto, a situação mudou quando o delegado Isbell se expôs inadvertidamente, permitindo que Christie acertasse um tiro que o incapacitou permanentemente. Frustrados com o impasse, os oficiais incendiaram uma estrutura auxiliar, na esperança de forçar Christie a sair sem danificar a residência principal. Enquanto as chamas consumiam o prédio menor, a esposa e o filho de Christie fugiram do local, mas, tragicamente, a criança sofreu um ferimento mortal ao escapar para a vegetação próxima. Apesar do incêndio se alastrando, Christie permaneceu resoluto em sua recusa em se render. Com o amanhecer, a equipe de policiais ficou preocupada com possíveis reforços vindos dos numerosos parentes locais de Christie, o que os levou a recuar, levando o colega ferido. Depois, eles souberam que Christie, mesmo ferida na cabeça, escapou da estrutura em chamas após a saída deles. Outra versão do evento relata policiais cercando a casa de Christie ao amanhecer. Exigindo sua rendição, seus chamados foram recebidos com uma rajada de tiros de Christie e um comparsa. Nessa versão, o Marechal Thomas incendiou um prédio adjacente. Ao tentarem fugir, Christie e seu companheiro foram baleados. Christie teve trauma facial grave, perdeu parte do nariz e sofreu lesão no olho, enquanto seu cúmplice morreu por múltiplos ferimentos de bala no local. Ned Christie, após a destruição de sua residência original pelas autoridades em 1889, começou a construir uma nova moradia. Desta vez, porém, ele optou por uma fortaleza imponente em vez de uma simples cabana. Historiadores descobriram que Christie ergueu essa fortificação no topo de uma elevação acidentada, que logo ganhou o apelido de Montanha do Forte de Ned. Os arredores da estrutura foram limpos para garantir visão desobstruída, e suas paredes reforçadas com toras duplas e suportes de carvalho. A polícia logo ficou sabendo do novo esconderijo de Christie. Um jornal do Meio Oeste, em sua edição do início de novembro de 1890, rotulou Christie como um dos fugitivos mais infames do território indígena. A reportagem mostrou como 2 delegados federais encontraram Christie, a cerca de 24 quilômetros a noroeste de Tahlequah. Descrevia um complexo com 2 residências fortificadas, em terreno elevado, permitindo que Christie e 7 associados controlassem o único acesso. Reconhecendo os desafios de um ataque imediato, os oficiais decidiram recuar, provavelmente com a intenção de retornar com reforços. No período entre a construção da fortaleza e o confronto final em 1892, várias batalhas intensas ocorreram. Um confronto particularmente notável ocorreu no final de novembro de 1890, pouco depois que as autoridades federais renunciaram a um incentivo monetário substancial pela captura de Christie, independentemente de estar vivo ou morto.
Isso levou um renomado oficial de paz afro-americano e lendário caçador de recompensas, Bass Reeves, a liderar uma expedição com o objetivo de capturar Christie, embora a empreitada tenha se mostrado, no final, mal sucedida. Em 27 de novembro de 1890, um jornal local do território indígena noticiou um ataque à fortaleza de Christie. A reportagem dizia que policiais, liderados por um oficial renomado, atacaram e incendiaram o reduto de Christie. As suposições iniciais sugeriam que Christie havia morrido no incêndio, mas logo ele reapareceu, aparentemente mais amargurado e vingativo do que antes. Alguns relatos dizem que Christie se vingou matando o oficial, mas outros consideram isso especulação, já que o oficial foi emboscado longe do território de Christie. Registros históricos confirmam que o oficial viveu mais 2 décadas para começar. A precisão sobre a destruição da fortaleza permanece incerta, já que tentativas subsequentes de capturar Christie encontraram a estrutura ainda intacta e operacional. Quase 2 anos depois, em 11 de outubro de 1892, um novo grupo de policiais tentou capturar Christie. Essa equipe de 5 homens, composta por vários delegados federais, incluindo Charlie Copeland e Milo Creekmore, lançou uma ofensiva contra a fortificação. O ataque inicial deles foi rapidamente repelido, resultando em ferimentos em 2 membros da equipe. Sem desanimar, os agentes da lei criaram outra estratégia. Eles localizaram uma carroça que havia sido usada anteriormente na construção do forte, a encheram com materiais combustíveis e a incendiaram, com a intenção de lançá-la contra a estrutura principal. Porém, o plano falhou quando o veículo em chamas desviou e colidiu com um prédio periférico, não com a estrutura principal. Na última tentativa, a equipe usou explosivos e lançou 3 cargas contra a fortaleza. Para o desespero deles, cada explosivo simplesmente quicou no chão sem causar dano algum. Sem opções viáveis restantes, o grupo de agentes da lei foi obrigado a abandonar a missão. Em 2 de novembro de 1892, uma força considerável de 16 a 25 indivíduos, equipada com armas de fogo, explosivos e até mesmo uma pequena peça de artilharia, foi mobilizada para uma nova operação. Vários altos oficiais da lei foram creditados por orquestrar a missão, muitos dos quais já tinham experiência prévia enfrentando Christie e estavam bem cientes dos desafios que viriam. Christie, com 1 ou 2 associados, tomou posições defensivas no topo de sua moradia fortificada. Por mais de meio-dia, eles conseguiram repelir com sucesso os policiais que avançavam. Um relato indica que a força atacante usou muita munição, incluindo dezenas de projéteis de artilharia. O canhão, porém, foi ineficaz. Para romper a fortaleza, os oficiais recorreram ao uso de explosivos em parte da muralha. A detonação subsequente criou uma abertura grande o suficiente para a entrada e incendiou a estrutura. Enquanto o prédio queimava, Christie tentou uma fuga desesperada, mas foi mortalmente baleado a queima-roupa. Em um desfecho macabro, um parente de um policial morto aproximou-se do corpo de Christie e atirou várias vezes. Algumas fontes mencionam que um dos companheiros de Christie se rendeu após sair do incêndio, sofrendo queimaduras graves. No entanto, existem relatos conflitantes sobre o destino dos associados de Christie. Um jornal de São Francisco relatou em 4 de novembro de 1892 que um homem morreu no confronto e seus restos carbonizados foram achados na fortaleza. O jornal, o Morning Call, forneceu uma descrição vívida do cerco final, resumida no seguinte relato. Perto de Tahlequah, território indígena, em 4 de novembro de 1892, um grupo de oficiais federais, liderados por um delegado marechal sênior, cercou o esconderijo de Christie. O confronto começou quando um dos aliados de Christie atirou nos oficiais após receber ordem de se render. Isso iniciou uma troca intensa que persistiu durante todo o dia, sem que nenhum dos lados obtivesse uma vantagem significativa. Quando a noite se aproximava, os policiais usaram explosivos, conseguindo abrir uma brecha em parte da estrutura e incendiando-a. Em meio ao incêndio, Christie tentou fugir,
mas foi mortalmente baleado após desobedecer às ordens para parar. Um companheiro se rendeu e o corpo de outro foi achado carbonizado nas ruínas em chamas. As mulheres presentes receberam permissão para sair no início do confronto. Após o confronto final, as autoridades usaram um método incomum para transportar os restos mortais de Ned Christie. Eles prenderam o corpo dele à entrada de seu reduto, que então foi colocado em um veículo puxado por cavalos para o início da viagem. O cortejo continuou de trem até seu destino final. Enquanto esse sombrio comboio percorria o trajeto, multidões de curiosos se reuniam ao longo das estradas e nas estações ferroviárias, ansiosos para ver o cadáver da notória figura. O quadro de exibição improvisado serviu a um propósito prático, embora mórbido, permitindo que os oficiais posicionassem o corpo de Christie para documentação fotográfica em vários locais. Ao chegar ao terminal, os restos mortais de Christie foram encaminhados para uma instalação militar, onde seus familiares o identificaram antes do sepultamento. Seu local de sepultamento inicial foi posteriormente transferido para um cemitério da família, em um estado vizinho. Alguns historiadores sugerem que Christie pode ter sido acusado injustamente, possivelmente devido à sua oposição aberta à expansão ferroviária por terras tribais, como membro do Conselho Cherokee. Anos após a morte de Christie, surgiu uma revelação inesperada. Um ex-escravizado adotado pela nação Cherokee e que trabalhava como ferreiro nas proximidades na noite do assassinato do delegado revelou informações cruciais. Ele afirmou ter testemunhado um conhecido malfeitor se apropriando do casaco de Christie enquanto ele estava incapacitado, supostamente usando-o como disfarce durante o ataque fatal ao delegado. A testemunha atribuiu seu longo silêncio ao medo de represálias. Atualmente, o legado de Christie é comemorado em um prédio judicial histórico em seu estado natal, com uma placa que caracteriza explicitamente sua morte como um assassinato cometido por delegados federais dos Estados Unidos da América. Além disso, um sítio histórico nacional administrado pelas autoridades federais reconhece a morte de Christie em termos semelhantes, solidificando seu lugar não apenas no folclore do Velho Oeste, mas em todas as histórias trágicas encontradas ao longo da história americana.